você estuda a teoria, né, e você não consegue aplicar. Deixa eu te dar um exemplozinho básico. Imagine só que você lesse todos os livros que tivesse a seu alcance sobre natação. Imagine só que você falasse com o maior número de pessoas que já tivessem nadado ou até competido em uma piscina na vida. E você imagina que você vai conseguir aprender a nadar dessa forma, sem nunca cair na água? Então, quando você dá muita ênfase à teoria, eu sei que não vai ser o seu caso. Eu sei que você vai ver a teoria, uma teoria básica, e que você vai fazer alguns exercícios em algum momento. Mas o que eu proponho para você é o seguinte, olha só. Por que não ter a possibilidade de aprender o mais rápido possível com os erros que a prática te geraria? É isso que eu proponho. Se você começar logo a fazer exercícios, você, no mínimo, uma coisa você vai ter que aprender lá de cara, que é interpretar a questão. A teoria não te ensina a interpretar questões. O que vai te ensinar a interpretar as questões, principalmente as questões contextualizadas do Enem, é o fato de você fazê-las. Você vai ter que fazer essas questões contextualizadas. Por quê? Porque quando você... O ponto máximo da interpretação de uma questão, eu chamo de tradução. O que é isso? É você traduzir, você pegar a linguagem lá que está escrito em português e você traduzir ela, toda essa linguagem, todo esse português, aquelas palavras, em uma linguagem matemática. O que significa isso? Significa você equacionar o problema. Você escrever tudo aquilo que está em português em uma equação, que é uma linguagem matemática, ou então uma inequação. Esse é o ponto mais alto de uma tradução. Ou, então, existem algumas questões teóricas também que caem no Enem. A simples coisa que você vai ter que entender é o seguinte, você vai ter que entender o enunciado. Isso é interpretação. Você vai ter que entender aquilo que está sendo dito. E se você ficar dedicando um tempo muito grande à teoria, além da sua ansiedade, como eu já disse, aumentar muito, você jamais vai ter o acesso a isso. Você jamais vai entrar em contato com esse fato de entender o que a questão está te dizendo, de interpretar a questão. É isso que você tem que dar maior ênfase a partir de agora. As questões do Enem, ainda tem um outro detalhe. Deixa eu te falar um outro fator muito importante, olha só. Você vai estudando a teoriazinha lá, você começa com sistemas de numeração decimal, né? Depois você aprende números naturais, que são os números utilizados para contar pessoas, objetos. Você aprende as operações básicas, que é soma, subtração, multiplicação e divisão. E você vai aprendendo todos esses conteúdos na ordem. Beleza, muito bom. Só que quando você chegar numa questão do Enem, a questão do Enem dificilmente vai te cobrar cada um desses conteúdos isolados. Nas questões contextualizadas do Enem, geralmente existe uma mistura muito grande de conteúdos ali. Ele vai, pega um conteúdo lá da China e encontra com esse conteúdo aqui que foi formado sei lá onde, e aí juntando tudo isso você tem que se virar para conseguir entender aquilo tudo, para conseguir equacionar aquilo tudo. Exatamente por isso que é muito importante você se dedicar a fazer exercícios. E aí você me fala assim, pô, mas sem a teoria não dá. E eu te digo, sem teoria realmente não dá. Só que o que eu proponho é o seguinte, que você aprenda toda a teoria necessária por meio dos exercícios e não o contrário. Você pega os exercícios mais básicos, você vê, o que eu proponho que você veja como se faz esses exercícios mais básicos. Você, então, entenda como foi feito aquilo ali. Então, aqui, toda a teoria vai ser vista naqueles exercícios. E depois de você ver aquela teoria, que você faz? Você refaz aquele exercício, mas agora sem consulta, sem ver. E aí você parte para outro exercício. Primeiro você tenta resolver sozinho. O outro exercício que você vai ver agora vai ser similar ao primeiro, vai ser parecido com o primeiro. Talvez mesmo assim você não consiga resolver. O que você faz? Você vê a resolução daquele exercício. E aí você tampa depois de você entender aquela resolução, você tampa aquilo ali e tenta resolver sozinho. Mas cuidado, não se engane. Eu já falei, não se engane. Sem consulta, sem calculadora. Simplesmente resolvendo. Não se preocupe com o tempo agora. O tempo você vai ver depois. Você vai rebuscando o tempo à medida que você vai fazendo mais exercícios. Naturalmente, o seu tempo vai ficando menor.
E existe uma vantagem muito grande também de você resolver as questões dessa forma. Que é o quê? Você vai ver que existem questões muito parecidas. Existem questões muito iguais no Enem. Essas questões que eu poderia chamar até de padrão do Enem, você também vai entender o que o Enem cobra, o que o Enem não cobra. Se você tivesse só na teoria, você jamais ia ter isso. O que você ia fazer? Você ia tentar estudar o máximo possível, ia decorar fórmulas muitas vezes inúteis, ia ver coisas que não são tão interessantes, enquanto se você fizer o exercício, você já vai estar vendo lá o importante que é a interpretação do exercício.